E aí, povo santo de Deus, friozinho chegou pelas nossas bandas. Olha como é que tá a nossa rua. A rua agora são 6h30 da manhã. Esses dias tem amanhecido assim mais ou menos 12 graus, né? Tem feito um pouquinho de frio, né? Pra esse tempo atrás tava dando 30 e alguma coisa. Aí quando baixa pra 12, a gente sente, né? É melhor que aqui não tem tanto vento, né? Porque eu lembro em Santa Cruz, quando a temperatura chegava a 12 graus e com vento, pelo amor de Deus. Tá, mas a minha palavra hoje é o seguinte, que eu queria meditar com vocês, é sobre qual que é a prioridade do seu projeto de missões. A gente tem que ter prioridade. Uma das coisas que sabotam, nós nos auto-sabotamos, é uma autossabotagem. É quando você não tem prioridade no trabalho que você faz. Eu tenho visto muitos missionários, gente que está trabalhando dentro do Brasil, missões nacionais, há outros que estão trabalhando fora do Brasil, missões transculturais também dentro do Brasil, né? Assim, a gente vai observando e a gente vê que para muita gente fazer muita coisa é produtividade. Ah, eu faço isso, faço aquilo, vou pra lá, vem pra cá. Produtividade. E muitas vezes, amado, eu não sei se foi chamado para isso, né? Se Deus chamou para isso aí. Se a pessoa foi moldada para ser aquele tipo de ferramenta que é tipo o irmão bombril do reino de Deus, entendeu? Faz uma coisa, faz outra, serve para um lado, serve para o outro. Amém, tá vendo? Pode ser que, né, que o Espírito Santo use essa pessoa para isso. Mas assim, de uma forma geral, você não tem capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazer bem. Então, para isso, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, você tem que ter prioridade, tá? E nessa prioridade do trabalho, se você não tiver essa prioridade, você se auto-sabota, você vai sabotar o trabalho que Deus colocou nas suas mãos, né? Você mesmo vai ser a barreira para você mesmo de crescimento. Então, não tá falando sobre isso aí? Vou levar os meninos na escola, estão lá dentro, tudo trancado lá dentro. Então, vou levar os meninos na escola agora e a gente vai conversando sobre isso aí. Vamos lá. Agora no período da manhã, eu levo os meninos na escola, né? Você tem que ter muito cuidado, porque tem gente que parece que sai da cama e tá dormindo ainda. Tem gente que tá dormindo no trânsito, sabe? Passa preferencial, ali perto de casa mesmo. Como eu faço essa rota sempre no mesmo horário, né? Eu venho, deixo os meninos, e volto. Aí eu já várias vezes topei com a moça de moto. Ela passa preferencial e eu quase que bato nela. Já umas 3 vezes seguidas acontece isso. Esquentou agora aqui dentro do carro. Você liga o ar quente, né? Aí dá uma esquentada. Mas, amados, essa questão de você ter a prioridade no trabalho que você faz, isso é muito importante. O projeto, para que possa, o trabalho missionário, para que ele possa ter um crescimento, você tem que ter foco de trabalho. A primeira coisa que você tem que entender
é o chamado de Deus para aquilo que você está fazendo. É a primeira coisa. Você tem o chamado de Deus para aquilo que você faz? Nesse chamado de Deus que a gente comenta, que a gente fala, existe o fator de você ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus. Então Deus falou com você, você já sabe ouvir a voz de Deus. Eu digo isso porque é uma tristeza. Eu observo que tem muita gente que não sabe ouvir a voz de Deus. Isso é uma, volto a dizer, isso é uma tristeza. As pessoas, elas, sabe, elas vão fazendo as coisas na obra, em missões, seja lá o que for, por imitação. Aí ela olha o que o fulano está fazendo, eu faço igual. O fulano está fazendo projeto dessa forma, trabalhando com criança, vou fazer igual. Deu certo, né? Então, tem esse negócio de imitação. Aí ele fez, eu vou fazer igual. E ao invés de orar a Deus, eu não estou dizendo que é errado você imitar, você ter uma referência, né? Não é isso. Não é errado, sabe? Eu comento com você que eu cheguei há muito tempo a orar a Deus para que Deus pudesse me dar uma referência de trabalho, porque eu não tinha uma referência. Então eu ficava muito preocupado, porque isso na época, né? Eu estava na Bolívia e eu fazia culto na nossa casa, era um grupo muito pequeno, não era uma igreja, não era um negócio assim de... A gente não tinha um foco de trazer pessoas para a nossa igreja, não era o nosso objetivo. Então, no nosso culto, né, a gente evangelizava, sempre com o objetivo de a gente evangelizar, alguém se convertia, a gente direcionava para qualquer lugar, tá? Uma igreja e mais próximo deles, tá? A nossa reunião era muito focada para a nossa manutenção espiritual. Então assim, eu não tinha uma referência para isso. Quem é que ia ser uma referência? Normalmente as pessoas trabalham num ambiente de igreja, e eu não estava fazendo isso. Igreja assim, igreja grande, né? Evangelizar para trazer gente para a igreja, eu não estava fazendo isso, né? E você trabalhar com um grupo pequeno de pessoas. Então eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero uma referência. Tem uma referência. Sabe o que foi que me deu? Aí o Senhor me direcionou a eu ler o livro que eu já tinha lido, mas eu já tinha até esquecido. Deus me direciona a ler o livro Contrabandista de Deus, do irmão André. Irmão, quando eu comecei a ler aquele livro, eu observei que cada passo do irmão André eu estava passando, tá? Trabalhar com um grupo pequeno, não assumir a responsabilidade de uma igreja, pelo menos naquela época, entendeu? Assim, trabalhar sem ter tanto nome, aquela coisa. Então, assim, uma série de coisas que eu estava vivendo, uma orientação do Espírito Santo, estamos chegando aqui em casa, uma referência. Então não é errado você comparar o seu trabalho com alguém, entendeu? Mas mesmo que você esteja comparando, você tem que orar a Deus por uma orientação. Tô chegando aqui em casa, aí a gente já continua aqui a nossa conversa. Pronto, chegamos aqui em casa, que fica mais fácil da gente terminar, né? Então, é importante você saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Então, a partir do momento que eu estou fazendo um trabalho, a partir do momento que eu tenho o entendimento de que Deus quer que eu faça aquilo, eu tenho a compreensão que é a vontade de Deus que eu vá fazer aquele determinado ponto, amado. Deixa eu ver o cabelo aqui. Meu Deus do céu, meu cabelo tá bem. Leva mal não, irmão. Tá de touca aí. Tô bem aqui, bem arrumado aqui. Você tem o entendimento de que Deus quer que você faça aquilo, você tem que ter prioridade.
Você tem que dar prioridade. E mesmo que você tem isso aqui, ó. Esse é o meu foco principal. Então, o que acontece? Tudo que você vai fazer, né? Porque você pode fazer também muitas coisas, mas tudo tem que estar de forma periférica, apoiando aquele foco principal que Deus te deu, aquela palavra principal que Deus te deu. Então, eu vejo assim que tem pessoas que às vezes começam a fazer um trabalho e ele, por uma falta de orientação, ele desfoca esse trabalho. Vou dar um exemplo assim que, deixa eu ver aqui um exemplo. Deus leva você para trabalhar com criança em um determinado lugar e muitas vezes por causa de pressão dos mantenedores, que existe isso também, tá? Para quem é missionário, começa uma pressão, né? De pastores, começa a pressão de quem está te mantendo. Você está trabalhando aí, você tem um lugar para receber criança, para trabalhar com criança, com isso, com aquilo, coisa e tal. Você começa, né? Por que você não abre uma igreja aí? E aí você que é missionário, você sabe que se você abrir com uma igreja, né, vai desfocar completamente o alvo principal daquilo que você está trabalhando. Desfoca completamente. E aí às vezes a pessoa, sabe, cede àquela pressão. Aí você vai abrir uma igreja, começa a vir gente, pessoas maiores de idade, tem necessidade? Tem. Mas você começa a desfocar. Daqui a pouco você começa a ter aquela pressão de ter um templo, aí você vai comprar um terreno, aí você vai entrar na construção, aí não sei o que, vem gente, vem aquilo, blá, blá, blá. Quando o tempo vai passando, os anos vai passando, a palavra que Deus te deu, que é para trabalhar com criança, você já não está mais fazendo. Você começa a desfocar completamente o trabalho. A questão é, aquela palavra semente que Deus te deu para você fazer, ela agora é replicável? Entendeu? Ela é replicável. Ou seja, você iniciou o projeto aqui num lugar A, você tem condições de iniciar esse projeto em outros lugares? Você tem condições de avançar com isso aí? E muitas vezes não. Por quê? Porque durante o crescimento, a estrutura, a pessoa desfoca, não tem prioridade naquilo que Deus coloca nas mãos, bagunça todo o projeto e ele não tem como mais replicar aqui dali. Sabe, uma das coisas que eu aprendo é que quando eu recebo uma palavra de Deus, essa palavra ela vem, Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou clamando ao Senhor por uma orientação específica, aí Deus vai começar a me dar orientações. Ele vai dizer de forma específica o que eu vou fazer, tá? Vai dizer de forma específica o que eu vou fazer. Ele vai me dar um lugar para eu fazer, um lugar específico do desenvolvimento do trabalho. Deus vai me dar esse lugar específico. E ele também vai me dar um tempo específico, porque eu não sou eterno, tá? Então ele vai me dar o que fazer, aonde fazer e o tempo que eu tenho para fazer. Deus ele começa a comunicar essas ações para mim. Quando eu começo a ter o entendimento dessa palavra, eu vou começar a ter o ataque de pessoas que muitas vezes usada pela carnalidade, o inimigo influencia muitas vezes essas pessoas, sabe? As pessoas não têm entendimento. Isso dentro da própria igreja, no meio ambiente de missionários, essas pessoas elas começam a atacar você para que você possa deixar de fazer aquilo que você está fazendo. O serviço específico, no lugar específico e no tempo específico. Então, vou citar mais uma vez aqui exemplo e usa as situações que a gente já tem vivido. Eu lembro que quando Deus falou comigo, eu era adolescente, Deus falou comigo muito forte para eu limpar a igreja, né? Olha só, o templo, né? E a nossa igreja estava tendo um problema, o pessoal não queria limpar, um falar que queria limpar, mas tinha que ser pago, aquela coisa toda, virou aquela... Aí eu peguei, Deus falou forte comigo para eu pegar aquilo, mas Deus falou comigo aquilo ali. E aquilo ali, irmão, eu recebi com a responsabilidade. E aí tinha gente que, olha, eu nunca vi tanta gente querendo me tirar daquele serviço como naquela época. O pessoal vinha e falava, para, hoje não,
Tem que limpar quarta-feira? Não, deixa uma vez por semana. E todo mundo vinha me querendo me tirar dali. E aquilo ali foi para mim uma experiência. Eu entendi que Deus me deu a palavra para eu fazer aquilo, um trabalho tão simples, limpar a igreja. Mas as pessoas, elas vinham, sabe? Elas ficavam me batendo ali para me tirar daquilo ali. E eu tive essa compreensão. Quando eu fui para Bolívia, foi a mesma coisa. Deus me mandou para Bolívia, Deus me orienta o trabalho evangelístico, e aí Deus me orienta também, me fala que vai ter um tempo para isso aí. E eu fiquei na Bolívia fazendo trabalho evangelístico. Qual que era a crítica que o pessoal tinha em relação a mim? Você não tem que estar na Bolívia, você tem que estar no Paraguai, você tem que estar no Brasil, você tem que estar nos Estados Unidos, você tem que estar no Japão. O povo me dava lugar. Olha, qualquer lugar para as pessoas era melhor do que estar na Bolívia. E aí eu falava para eles, olha, Deus me trouxe à Bolívia. E Deus falou comigo para eu estar na Bolívia. E não existe lugar melhor do mundo para mim do que eu estar aqui na Bolívia. Não existe, porque é o lugar da vontade de Deus. E aí o pessoal falava, não, mas você tem que abrir uma igreja. Não, mas você tem que trabalhar assim. Não, você tem que trabalhar com uma igreja e trabalhar com crianças. Não sei o que. E eu falava, não, o Senhor me colocou para fazer esse trabalho de evangelismo. Eu estou fazendo esse trabalho de apoio, assim, 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 assim. Olha, qualquer trabalho na igreja, para essas pessoas, era melhor do que o trabalho de apoio que eu faço. E isso eu fui aprendendo. E com o tempo, escutando outros missionários, lendo também, né, e experiências de outros, a gente observa isso. Deus te dá uma palavra para você estar enfocado naquilo ali e gerar o crescimento, e as pessoas vão vir em cima para te tirar daquilo ali. Então tudo isso, irmão, são pontos de prioridade que a gente aprende. Agora imagina se eu sou um camarada que não tem prioridade. Eu atiro para cá, eu atiro para lá, eu faço aqui, eu faço acolá. Chega um para mim e diz que eu tenho que abrir uma igreja. Ó, Peniel, tem uma igreja. Você sabia? Quando eu estava aqui no Paraguai, eu fazia trabalho de rádio. Deus me orientou a fazer trabalho de rádio. E só parei quando o Senhor falou assim, ó, para, o tempo de Deus acabou, para. Eu comecei porque Deus mandou e eu parei porque Deus mandou. E algo interessante é que quando eu fui para Bolívia, o meu maior desejo era ter uma emissora. Cheguei na Bolívia, o que me colocaram assim na minha mão, assim, ó, para eu fazer? Uma emissora AM e FM, tava parada lá porque era o irmão que abriu a emissora, o trabalho, coisa e tal, depois brigou, separou, coisa e tal. Eu sei que a rádio tava parada lá e me deu assim. Eu fui lá naquela rádio, comecei a trabalhar 3 dias. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia eu não aguentava mais. O Espírito Santo falou assim, ó, mandei separar e aqui você vai fazer o trabalho. E aí eu cheguei pra irmã, falei, irmã, não posso levar a rádio, pode pegar aí. A irmã, não, pastor, mas... Não, aqui, entreguei a rádio. O que é isso, amada? Prioridade. Um tempo eu não tinha tanto entendimento, e aí eu ainda queria abrir igreja. E Deus falando comigo sobre o trabalho de apoio, que não era igreja, que eu tinha que trabalhar assim. Deus me dando orientações específicas, eu assim, sabe? Muito tempo só trabalhando com igreja, né? Tá? E até que chegou um momento que eu tive a compreensão que não era o trabalho de igreja. Eu não ia fazer um trabalho pastoral ali. De estar uma igreja, de ter gente, de trazer pessoas, de pastorear, de cuidar. Não ia, entendeu? Então, amados, pra gente finalizar aqui, que minha bateria tá acabando. Minha bateria tá indo, meu Deus do céu. As baterias. Pra finalizar, se você quiser ver o crescimento do seu trabalho, você tem que ter foco. E para que você possa ter foco no foco certo, você colocar foco na coisa certa, no trabalho certo, você tem que saber a vontade de Deus de forma específica daquilo que Deus quer para você. O lugar que Deus quer para você, o serviço que Deus quer para você, qual que é o serviço que Deus colocou nas suas mãos? E o tempo pertence a Ele, tá? Então deixa. Quando Deus fala, começa, você faz, você vai fazendo. E na hora que Deus falar, para, você vai parar. Eu lembro muito bem quando um dia que eu viajando, vindo para o Brasil, voltando para a Bolívia, uma hora eu volto para a Bolívia, irmão, eu senti que eu não era mais ali daquele lugar. Nas outras vezes era o contrário. Eu vim aqui para o Paraguai, eu senti que aqui no Paraguai não era mais meu lugar, né? Deus me tirou daqui e eu voltava para Santa Cruz, por mais que era um lugar muito diferente para mim ainda, né? Tudo muito diferente, eu não tinha muito conhecimento, mas ali era minha casa. Quando o ônibus começava a entrar dentro de Santa Cruz, assim, irmão, eu sentia assim, chegando na minha casa.
me sentia bem em Santa Cruz, sabe? Porque a nuvem de Deus, da vontade de Deus estava sobre mim. Por mais que eu não tinha parente ali, não tinha tanto conhecido, lugar longe de todo mundo, mas a nuvem de Deus estava sobre mim. E eu chegava ali em Santa Cruz. E aí um dia, quando Deus falou forte comigo sobre isso, né? Eu viajo com a minha família pelo Brasil, tá normal. Quando eu retorno, que eu tô entrando em Santa Cruz, eu já me vi que não era daquele lugar. Ou seja, o tempo acabou ali. E aí foi quando o processo da gente poder sair, orando a Deus, Deus nos orienta aí para a fronteira, ficamos um tempo na fronteira, tá? Aí surgiu uma série de situações para a gente vir aqui para o Paraguai, viemos aqui para o Paraguai, né? Agora aqui eu já estou trabalhando totalmente diferente, a gente continua com o programa de apoio evangelístico, mas aqui Deus já nos deu uma igreja, eu estou pastoreando uma igreja, né? Diferente da Bolívia, volta aqui para o Paraguai, aqui a igreja é totalmente diferente do que da época que a gente saiu daqui, meus familiares, meus pais, minhas irmãs, eu tenho meu irmão aqui, né? Meu irmão tá aqui, tem um outro que tá lá para dentro do Paraguai, mas não era como antes, tá? Tudo bem diferente. Mas certo é que é muito importante você ter essa prioridade. O lugar de Deus, o trabalho de Deus e o tempo de Deus. E foca naquilo que Deus coloca nas tuas mãos, que com certeza a obra vai ter o crescimento. Amém? Bom, um abraço, Deus abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, amado, inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos aí. E eu também quero te convidar a você se cadastrar para receber nossos e-mails, tá? É o primeiro link aí, tem escrito informativo missionário, alguma coisa assim, aí tem um link, você clica, coloca o teu nome, coloca aí eu tô sempre mandando informação do projeto, né, daquilo que a gente está fazendo e etc, tá bom? Então cadastra aí para acompanhar as nossas atividades. Deus abençoe.